Então, gravando? Boa tarde a todos e todas. Então, nós vamos aqui colocar a nossa live sobre o que não é ciência, afinal. Bom, eu sou o professor Marcos Gervânio de Azevedo Melo, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o que não é ciência, afinal. Né? Muito bem. A gente vai começar fazendo uma pergunta. Quando se fala em cultura popular, você se limita a aceitar o que a maioria das fontes de informação disponíveis e acessíveis dizem sobre o que é verdadeiro ou sobre o que é verdade? Bom, cuidado. Por alguma ingenuidade, você pode estar sendo sistematicamente confundido e enganado. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? E a partir desses exemplos, né, a gente tira algumas conclusões. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre protociência, né, ou paraciência. O que seria isso? Para nós falarmos sobre protociência ou paraciência, vamos pegar um caso que aconteceu na década de 90, né, que foi intitulado como Pílula do Câncer. Então, vamos acompanhar esse mapa conceitual, né, e tentar entender o que aconteceu nesse episódio Pílula do Câncer. Né? Pílula do câncer, né, claro, cuja substância ativa é a fosfoetolamina, né? Essa pílula do câncer, né, ela está relacionada a pesquisas realizadas em etapas, né, desde 1990, né? E essas pesquisas realizadas em etapas, né, ela teve a fase dos animais, né, que foi realizada por um professor de química, que seria de uma universidade de São Paulo, né? E, posteriormente, né, a fase que foi realizada em humanos, né? Essas fases que a gente pode chamar aqui de fases posteriores, tá? Essa realizada em humanos e, claro, realizadas em parceria pelo laboratório e pelo hospital, né, por um hospital de São Paulo. Claro, essas fases posteriores, como você está vendo aqui no mapa conceitual, né, cujos resultados não foram socializados por essa parceria, laboratório e Hospital de São Paulo. Ou seja, o professor que inicia essa pesquisa lá na fase dos animais, ele não teve acesso, né, a essa, digamos assim, a essa fase, a esses resultados das fases posteriores. Bom, mesmo assim, a pílula do câncer, aqui no SET, tá? Mesmo assim, a pílula do câncer, ela é distribuída à população, né, ali, meados do final da década de 90, né, sem receber status de medicamento, né? Ou seja, a pílula do câncer ainda não tinha sido aprovada por autoridades competentes, né, de agências regulamentadoras. Então, a gente tem um caso aqui, né, típico de protociência, de paraciência. Por quê? Porque protociência, né, constitui o conhecimento que ainda não logrou o status de conhecimento científico pela comunidade de cientistas que o valida, né? Então, esse caso da pílula do câncer é um dos casos que a gente tem, né? A gente pode dizer que esse caso da pílula do câncer, né, retrata um conhecimento protocientífico porque ainda não havia passado pelo crivo, né, pelos protocolos para o desenvolvimento de fármacos que o qualificariam como científico, ok? Um outro caso importante, né, que a gente pode revelar é o que se chama de ciência picareta, né? E a gente vai agora utilizar, né, o exemplo da vacina tríplice viral, né? Ou seja, esse episódio da vacina tríplice viral exemplifica muito bem, né, o mau uso do conhecimento científico, né? O que teria sido isso, né?
A vacina tríplice viral, né, teria sido estudada em 12 pacientes, isso mesmo, 12 pacientes, tá? E ela seria a causadora, então, do autismo, né? Muito bem. Essa vacina tríplice viral, né, ela é exposta em meios de comunicação pelo próprio pesquisador, tá? Né, que realiza essa pesquisa, né? E esse pesquisador considera resultados de uma pesquisa que contém somente 12 pacientes. Então, veja bem, 12 pacientes, né? E, claro, essa pesquisa, né, considerada como evidência final, ou seja, ela considera essa relação aqui, ó, vacina tríplice viral e autismo, né, como uma evidência final, né, e essa relação é divulgada em diversos meios de comunicação, né? Então, claro, posteriormente, né, essa relação é refutada por evidências, né, de pesquisas que vêm a acontecer depois. Mas aqui, vamos imaginar o estrago que isso causou, né, quando divulgado, né, em meios de comunicação. Mesmo que pesquisas posteriores venham a refutar, né, não tem jeito, o estrago é muito grande. Né? Então, o que a gente pode afirmar sobre ciência picareta? A gente pode dizer que ciência picareta, então, né, baseado nesse exemplo da vacina tríplice viral, ciência picareta é o conhecimento apresentado como científico, mas que, na verdade, refere-se a algum tipo de engodo, né? Para quem não lembra o que é engodo, engodo é como se fosse uma isca, né? Deliberadamente produzido, né, por um profissional, olha aí a figura de um profissional, né, que se autoapresenta com credenciais científicas para alcançar um propósito, né? Então, em geral, o objetivo desses profissionais é vender, né? Vender um produto, né? Ou um serviço. E para vender esse produto ou serviço, né? Ele utiliza de um argumento persuasivo, poderoso e que causa admiração. Que argumento seria esse, né? O argumento de que aquilo, né, que ele está vendendo, né, está fundamentado por um conhecimento científico. A velha história do comprovadamente científico, né? Então, percebam que quando a gente fala em ciência picareta, né, existe a figura, né, de um profissional, né, com credenciais científicas aí, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, a ciência picareta, né, em geral, esse tipo de argumento persuasivo, né, é facilmente aceito por um grande número de pessoas, porque muitos não conseguem compreender adequadamente o que caracteriza o conhecimento científico, né? A ciência picareta revela como o mau uso do conhecimento científico, seja de forma intencional ou não, né, se prolifera, né, patrocinando indústrias de cura que movimentam bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. E uma coisa tem que ficar muito importante aqui para a gente, né, perceber, que é a questão da intencionalidade ou não. Muitas das vezes as pessoas fazem pesquisas, né, e não percebem que essa pesquisa dela está com um certo problema. Imagina, você pega 12 pacientes, né? E 12 pacientes, a partir de 12 observações, você vai fazer uma generalização, né? Ou seja, nem o mais otimista dos indutivistas iria, de certa forma, né, validar uma ação dessa com 12 observações, né? Mas você vê um exemplo clássico de ciência picareta numa situação como essa, né? Aí a gente entra aqui num campo, né, conhecido como pseudociência, né? Percebam que pseudociência, né, já trabalha, né, com certezas, né? Então, por exemplo, enquanto lá na ciência, né, a ciência trabalha com incertezas, né? Enquanto a ciência valoriza a possibilidade do erro, né? Para o próprio progresso da ciência, a pseudociência já trabalha com certezas, né? E, além de trabalhar com certeza, ela trabalha com estratégias racionais.
E essas estratégias racionais, obviamente, elas buscam subterfúgios no uso de conceitos científicos. Então, é muito comum a gente perceber na pseudociência, né? Por exemplo, vamos supor aqui na astrologia, né? As pessoas da astrologia, os astrólogos, irem buscar subterfúgios, né? Por exemplo, para validar as suas informações, por exemplo, na gravitação universal. Então, é uma forma que eles têm, né, de utilizar estratégias racionais, ou de utilizar, por exemplo, nomes de cientistas, né, citar Kepler, citar Galileu, citar Newton, né, como uma forma de validar as suas afirmações, digamos assim, né. A pseudociência, ela também trabalha, né, na verdade, essas afirmações, né, muitas das vezes são hipóteses que são vagas, indefinidas. É muito comum a gente pegar trechos extremamente longos, né, que são afirmações pseudocientíficas, e fazer uma leitura e não conseguir compreender aquilo. Ou seja, essas informações vagas são muito utilizadas, né, indefinidas, são muito utilizadas na pseudociência, né. Essas hipóteses, elas também podem ser, elas são consideradas afirmações infalsificáveis. Bom, que tipo de afirmações infalsificáveis a gente está falando? Eu coloquei aqui dois tipos para a gente perceber. Um, um, é, uma afirmação seria essa, né? Amanhã ou estará chovendo ou não estará chovendo. Olha, perceba que uma afirmação como essa, ela sempre é verdadeira, né? Você não consegue falsificar isso. Porque se você abrir a janela amanhã e tiver chovendo, né? A afirmação foi confirmada, certo? Mas se você abre a janela amanhã e não está chovendo, não chove amanhã, né? A afirmação continua sendo confirmada, né? Então, se você observar, são afirmações infalsificáveis. A outra afirmação que eu coloco, a sorte é possível na especulação esportiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você joga, né, na loteria amanhã e ganha, opa, confirmou que a sorte é possível na especulação esportiva. Mas se você joga na loteria amanhã e não ganha, significa que você novamente confirmou, porque a sorte é possível. E se é possível, não quer dizer que você vá sempre ganhar. Então, afirmações desse tipo são muito fortes, né? Utilizadas fortemente na pseudociência, né? E aí, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que pseudociência, então, trabalha muito com modificações ad hoc, né? Modificações para proteger as suas afirmações, para proteger as suas hipóteses, né? E vejam bem, eu não quero dizer com isso que a ciência não trabalha com modificações ad hoc, né? A gente tem casos na ciência, né, de modificações ad hoc. Um caso bem interessante que a gente pode lembrar aqui, né, é quando o Galileu olha com a sua luneta lá, né, para a Lua, né, e verifica a Lua craterada, né, a Lua cheia de crateras. E digamos assim, um adversário de Galileu, um aristotélico, no mesmo período, olha para a Lua, né, e para tentar modificar, né, a teoria aristotélica, né, ou seja, para tentar fazer com que proteger, melhor dizendo, proteger a teoria aristotélica, o que ele diz? Ele diz que, na realidade, aquelas crateras eram preenchidas por uma substância invisível, né? Que é como se fosse uma forma de proteger a concepção aristotélica da perfeição da Lua, né? Então, se você observar, essa proposição, né, digamos assim, desse adversário, né, de Galileu, desse aristotélico, é uma forma de proteger, né, a concepção aristotélica de perfeição da Lua, né? Então, isso é uma modificação ad hoc, né, para proteger uma hipótese, uma afirmação, uma teoria, ok? Muito bem, essas modificações ad hoc, né, elas não possuem evidências empíricas, né? Elas não possuem evidências empíricas, né? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a pseudociência, pessoal, né, ela se valida por meio dessas confirmações, né, de afirmações infalsificáveis, né? Volto a dizer, você abre a janela amanhã, não está chovendo. Foi confirmada aquela afirmação.
Você abre a janela amanhã, está chovendo. Foi confirmada aquela afirmação. Então, a pseudociência, ela se valida por meio dessas confirmações, né? E a pseudociência, obviamente, ela não se apoia em evidências empíricas, né? E por não se apoiar em evidências empíricas, né, a gente tem, né, algumas diferenças, digamos assim, muito claras, né, entre ciência e pseudociência, né? Então, a gente vai falar um pouco mais, né, quando a gente adentrar numa visão de ciência, mas só para exemplificar aqui, eu tenho alguns exemplos de pseudociência, claro, são alguns dos vários que existem, né? Então, pseudociência pode ser formada por conhecimentos, e aqui eu deveria até ter colocado conhecimentos entre aspas, né? Mas, assim, a gente tem a astrologia, a frenologia, né, a cientologia, né, a homeopatia, a acupuntura, né, a quiromancia, como alguns dos exemplos, né, de pseudociência, ok? Então, o que, que a gente pode falar sobre a pseudociência? Pseudociências são sistemas de compreensão do mundo que, em geral, possuem um caráter racional em suas argumentações, né? Como eu falei ainda agora há pouco aqui. Esse caráter racional está muito ligado, por exemplo, a estratégias, né, que você vai utilizar para validar aquelas afirmações, né? Então, possuem um caráter racional em suas argumentações, mas são inexoravelmente impossíveis de serem submetidas a algum tipo de teste que demonstre que elas são falsas, né? Então, aqui, né, tem uma frase que, inclusive, é do próprio Carl Sagan, né? Se chegássemos a entender amplamente que qualquer afirmação de conhecimento, né, exige provas pertinentes para ser aceita, não haveria lugar para a pseudociência, né? Então, a partir dessa afirmação do Carl Sagan, né, a gente vai, então, buscar um certo suporte, né? Então, a gente vai, de certa forma, utilizar uma vela no escuro, né? Como o próprio Carl Sagan coloca num dos seus livros, né? A utilização de uma vela no escuro, ou seja, eu vou buscar fundamentação no racionalismo falsificacionista de Karl Popper. E é claro que quando eu falo no racionalismo falsificacionista de Karl Popper, eu poderia estar usando aqui, né, outra visão de ciência, né? Eu poderia ir buscar uma distinção, digamos assim, entre ciência e pseudociência, por exemplo, no racionalismo indutivista, né? Eu poderia ir buscar em Lakatos, né? Eu poderia ir buscar em relativistas, como, por exemplo, Thomas Kuhn, tá? Ou seja, nada me impede de usar a concepção falsificacionista de Karl Popper, né? E aí eu trouxe um mapa conceitual para a gente poder comparar, fazer algumas comparações. Essa visão, essa concepção de ciência do Karl Popper, né? Então, vamos começar aqui pelo 1, né? O falsificacionismo, né, destaca as teorias, né, que essas teorias são como conjecturas especulativas ou hipóteses, né? E aqui eu trago um tipo, né, de hipótese, né, que você já vai perceber que é bem diferente, né, das afirmações que a gente viu, por exemplo, lá na pseudociência. Então, por exemplo, aqui, né, no item 3, eu tenho um tipo, né, de hipótese, por exemplo, que eu fui buscar lá na óptica geométrica. Então, vamos ver aqui essa hipótese. Essa hipótese diz o seguinte: quando um raio de luz é refletido de um espelho plano, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se vocês perceberem bem, essa hipótese, ela faz uma afirmação, ou seja, ela faz uma afirmação, né, e ao mesmo tempo ela se submete a um risco, né? Ou seja, a ciência, ela tem essa característica das suas afirmações, né, serem submetidas de forma arriscada. Por quê? Porque ela dá a possibilidade de ser falsificável. A gente vai ver mais lá na frente isso aqui, tá? Então, aqui do item 3, a gente passa aqui para o item 4. Ó. Então, eu posso dizer que essas teorias,
né, elas devem ser testadas, né, por observação ou experimento. Ou seja, essas afirmações que a gente faz aqui, né, elas precisam ser testadas, né, por observações ou experimentos. Ok? Muito bem. Agora, é claro que uma teoria, né, como essa, uma conjectura, uma hipótese, né, quando testada, elas podem ser falsificadas. E, ora, quando falsificadas, né, elas devem ser rejeitadas. Então, teorias devem ser rejeitadas quando falsificadas. Tá? Então, essa é uma característica da ciência. Né? A ciência, ela vai nos proporcionar, né, a melhor teoria, a melhor disponível, digamos assim. Então, a gente pode dizer que essas teorias não se pode afirmá-las como verdadeiras, né? Elas precisam, obviamente, ser a melhor disponível, né? Então, por exemplo, uma teoria, vamos pensar aqui, por exemplo, na física aristotélica, né? Então, a física aristotélica, ela explicava uma série de fenômenos, né? Questão, por exemplo, do movimento, né? Enfim, da queda dos corpos, mas na forma, né? Na visão aristotélica, né? Mas, por exemplo, a física aristotélica tinha dificuldade para explicar determinadas situações. A questão, por exemplo, de um corpo caindo, né? No mastro de um barco em movimento, era muito complicado para explicar pela física aristotélica, né? Por quê? Porque naquele momento ainda não se concebia uma noção de inércia. Então, a partir desse momento, né, você tem uma teoria melhor disponível para explicar isso, que já seria a física newtoniana, a mecânica newtoniana, né? Então, percebam, né, que a partir desse momento, né, a gente tem teorias que são superiores, digamos assim, como o Popper fala, né, são superiores a aquelas que se precedem, né, ou seja, a aristotélica, tá? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essas teorias, né, precisam, veja bem, elas não devem ser, elas devem ser rejeitadas quando falsificadas, no entanto, elas precisam ser falsificáveis. Quando eu digo que elas precisam ser falsificáveis, eu não estou dizendo que elas devem ser todo o tempo falsificadas. Pelo contrário, elas precisam ser falsificáveis, né? E o que a gente pode colocar como exemplo de afirmações que, na realidade, não são falsificáveis, ou seja, não ocorre com proposições de observações desse tipo aqui, ó, né? Quando aquecidos, né, ou os metais dilatam ou não dilatam. Então, imagine uma afirmação dessa. Uma afirmação dessa, obviamente, nunca pode ser refutada, pois será sempre falsificada. Então, se você aquece o metal e ele dilata, né, essa afirmação é verdadeira, você confirmou. Mas se você descobre lá um metal e aquece esse metal, e você percebe que esse determinado metal, ou uma substância qualquer, né, não dilata, essa afirmação continua verdadeira, não tem como você falsificar. Tá? Então, a gente pode dizer, né, que afirmações como essa, que nunca pode ser refutada, pois ela será sempre verdadeira. Né? Então, aqui é um caso simples de afirmação que a gente pode chamar de afirmação infalsificável. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui para a hipótese, ó, a gente pode dizer o seguinte: essas hipóteses, tudo bem, elas precisam ser falsificáveis. E aí, um tipo de proposição de observação que pode falsificar, por exemplo, essa afirmação que eu fiz aqui no item 3 no início. Né? Um tipo de proposição de observação seria o seguinte: imagine que a gente tivesse aqui a seguinte situação: um raio de luz incidente num espelho plano, né, obliquamente, poderia ser refletido numa direção perpendicular ao espelho. Percebam, pessoal, que isso aqui jamais foi visto, né? Mas é uma afirmação, né, que, de certa forma, ela falsificaria, vamos dizer assim, né, essa hipótese que eu coloquei aqui. Né? Então, isso mostra que a hipótese que eu coloquei aqui anteriormente é uma hipótese que ela se propõe ao risco, né, de ter uma afirmação que venha a falsificá-la. Né? Então, a gente pode dizer
que, se estabelecida como verdadeira, essa afirmação aqui, né, se estabelecida como verdadeira, falsificaria a hipótese, ok? Falsificaria a hipótese. Ora, então, o que a gente pode dizer do falsificacionismo de Popper, né? Voltando aqui para o 14, tá? Voltando aqui para o 14. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o falsificacionismo entende a ciência, né, como um conjunto dessas hipóteses, né? Dessas hipóteses aqui, ó, que afirmam alguma coisa sobre o mundo, né? Hipóteses que elas nos passam uma informação, que correm risco, né? A ciência é um conjunto dessas hipóteses, né? E, além do mais, a ciência começa com um problema. E, obviamente, né, esses problemas, né, eles vão receber propostas de solução, né, com determinadas hipóteses. Mas, é claro, quando essas hipóteses são testadas, né, por algum motivo, essas hipóteses podem ser criticadas, né, e não passar por determinados tipos de teste, né, e elas acabam gerando novos problemas. Então, aqui a gente já percebe claramente que a gente não pode considerar a ciência como se fosse uma receita de bolo, né? Porque muitas das vezes um problema que você utiliza, né, para iniciar uma pesquisa, né, ele pode, na verdade, gerar novos problemas mediante, né, mediante determinadas hipóteses que vão sendo colocadas como soluções daquele problema inicial, né? Então, aqui a gente tem um caso, né? Ou seja, eu posso afirmar a vocês aqui que a gente tem uma visão, digamos assim, uma visão racionalista, né? E que, se você for ver bem, né, com o que a gente viu até há pouco sobre pseudociência, sobre protociência, né? O que distinguiria, digamos assim, né, a ciência, né, de uma não ciência, da pseudociência, por exemplo, com base nessa visão falsificacionista, né? Por exemplo, né, a gente pode dizer que existe um critério universal aqui, né, nessa visão racionalista, existe um critério universal, né, que diz que a astrologia não é ciência por não ser falsificável, né? Então, claro, a gente vai ter o mesmo critério universal, por exemplo, numa outra concepção de ciência? Não, né? Por exemplo, se eu for lá para a concepção, vamos supor, para o racionalismo indutivista, né? Já seria diferente, porque aí eu poderia dizer que a astrologia não é ciência, lá para o indutivista, né? Por não ser derivado de fatos de observação, né? Lá para o indutivista, né? Já para Lakatos, não seria ciência quando não se adequa, não se conforma à metodologia de um programa de pesquisa, né? E no caso vamos supor que eu fosse pegar um relativista, né? Como é o caso do Thomas Kuhn, né? O que distingue ciência da não ciência para o Thomas Kuhn, né? O que distingue para ele, pessoal, é a existência de um paradigma para o Thomas Kuhn, né? E aí eu pergunto, nossa, mas o que seria um paradigma, né? A gente pode entender um paradigma como um conjunto de regras, né, de regulamento, que, de certa forma, governaria a ciência normal, né? E, de certa forma, esse paradigma, ele vai estabelecer alguns limites, né, de como ter sucesso resolvendo problemas nesses limites. Então, aqui, nesse exemplo, né, nessa figura, por exemplo, né, a gente pode dizer, pegar aqui, por exemplo, a mecânica newtoniana, né, a óptica de ondas, né, o eletromagnetismo clássico, né, eles constituíram, de certa forma, ou constituem, né, um paradigma. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser, vamos supor que eu queira achar um planeta, né? Eu quero achar Netuno, né? E aí eu percebo que o planeta Urano, lá na sua órbita, está fazendo uma leve dança, né? Então eu tenho todo um arcabouço, né, de instrumentos, um arcabouço matemático dentro da mecânica newtoniana, né? Ou seja, dentro desse paradigma da mecânica newtoniana, eu tenho todo um arcabouço que me dá condições de ir lá, né, e achar aquele planeta.
né? Ou seja, de identificar, melhor dizendo, vou usar esse termo, identificar aquele planeta, de encontrar aquele planeta, né? Então, a gente pode dizer, baseado nisso, que a mecânica newtoniana se qualifica como a ciência normal, né? Agora, a gente não tem esse mesmo sucesso com a astrologia, por exemplo. Ela não tem um paradigma, vamos supor, vamos pegar que um astrólogo diz que o nascimento de uma criança, né, sei lá, seria melhor, ou seria, essa criança teria algum tipo de sucesso na vida em decorrência de um alinhamento entre Marte ou algum planeta, enfim. Nós não temos um paradigma, tá, que consiga, de alguma forma, né, sustentar essas afirmações. Né? Então, por esse motivo, a astrologia ou a quiromancia, né, elas acabam não se qualificando como ciência normal. Né? E aí, pessoal, o que a gente utilizou aqui, né, para poder fazer essa live para vocês, né? A gente utilizou o Chalmers, né, o que é ciência final, né? A gente utilizou o Nobel, né, ciência e pseudociência, o Lee, ciência versus pseudociência, Pilates, ciência e pseudociência, e o livro, né, do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, a ciência vista como uma vela no escuro. Né? Então, essas referências aqui podem, de certa forma, contribuir para que vocês possam aprofundar, né, conhecimentos sobre ciência e pseudociência. Ok? Abraço a todos.